Olá, meus amigos. Olá, meu povo do nosso FAQ, da nossa RVA. Estamos aqui hoje com o FAQ 51. Eita, que eu esqueci de pegar a nossa 51 da boa, rapaz. Que isso? Hoje nós vamos fazer uma... Quem fez a técnica completa, que já conhece, não deve conhecer, né? A gente trabalha muito as mãos, né? Ela tem um pouco de... já me arrepio só de fazer. Se desse pra ver aqui, já fica arrepiado só de fazer. É uma repercussão, além de orgânica, energética, que eu costumei já fazer, né? Com o tempo, qualquer pessoa que faça Tai Chi, que movimente, sente a força energética que nós temos nesse sentido. E uma das grandes... Hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Tai Chi, né? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a 51 primeiro. Vamos primeiro para o umbral, depois a gente evolui. Mesmo que eu tenho um povo lá, não sei o que tal, que eu brinco muito, eu estou sempre alegre. Claro que tem que ter um equilíbrio de brincar e tal, mas eu não tenho jeito, né? Eu tô sempre tentando segurar a onda. Aí tem gente que fala, não sei o que tal. Nada, rapaz, a alegria faz parte. Essa coisa sisuda, fechada, não rola. Tem que ser, não tô achando a 51 astral. Tem a 51 astral lá pelo site lá. Nossa, eu acho que o vai dar umas travadas aqui que vai ser de lei. Vou perder o sync aqui, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Tai Chi. Lembra que eu falei uma certa época que eu fui fazer Tai Chi uma vez? Eu falei em alguns áudios já, né? O Tai Chi Chuan, esse aqui é do Wiki, certo? Vamos ler junto aqui, ó. Vou trazer o Wiki pra cá. Em chinês é esse palavrão maravilhoso aqui. É isso aí. Uma arte marcial interna chinesa nomeada de chinês de Neija, sei lá. Enfim, uma das grandes bases da arte marcial, certo? É conhecida uma forma de meditação em movimento. Inclusive eu sempre fiz Tai Chi, como eu falei, naturalmente, já para mexer as energias, sabe? Chega a dar uns... Mesma hora, assim, impressionante como eu tenho facilidade. Deve ter sido um chinês na outra vida pequenininho. Mexe com um pequeno, tu vai ver, mano. Mexeu da espada, 10 pulos pro lado de lá, né? Acaba preparado, né? Então aqui, ó. Eu tenho um videozinho aqui, ó, deixa eu botar aqui, peraí. Quando eu fui fazer, deixa eu dar um pause aqui na minha música. Estamos tocando música aqui. Tem até esse CD, esse aqui é um CD do Dan Gibson, Tai Chi, mas eu tô tocando agora o Yoga Solitudes. É bem calminho, bom pra falar. Mas isso aqui, ó, vou até deixar o nome dele, o Parque de Pituaçu, onde eu fui fazer com o professor Carvalho. Isso tem muito tempo, foi o quê? 2007, acho, 2006, por aí. Eu fui lá no Pia, é um Pia, no Parque de Pituaçu. Essa música tá tocando no vídeo aqui, certo? No YouTube. Só você pegar aqui, ó. Tô lá no YouTube, certo? Aqui, ó. Então esse lugar bonito era sempre acontecer, acho que a partir das 7 ou 6 da manhã, não me lembro perfeitamente. Sei que eu cheguei lá cedinho e comecei a fazer. Foi aí que tem toda uma filosofia em cima do Tai Chi, né, do taoísmo, né, a iniciação, né, mas eu só tava ali pelo Tai Chi. Isso aí, esse movimento pra mim, cara, e tem mais, é movimento baiano, não tem que negócio, não, ó, devagar, pra que essa pressa toda? Isso aí não tem ninguém que... Porque chinês também é paciente, né? Chinês é que nem mestre Yoda, ele é devagarzinho. Agora mexe com o chinês pra você ver, sai das pulos pra lá. O baiano é devagar em qualquer princípio, mas isso é técnica baiana de arte marcial. Não faz muito tal, mas se trava todo, meu. Isso é o que há. Trabalha a respiração, os movimentos, né? Então isso aqui é uma inspiração. Isso aqui foi onde eu fiquei, lá onde eu fui. E pretendo ir novamente. Quando eu for em Salvador, eu vou. É um sábado, todo sábado, um sábado por mês. Eu vou escolher o sábado e vou marcar com vocês lá. A gente vai invadir o Pier. Vamos invadir o Pier, sabe? Pode qualquer pessoa fazer. Vamos marcar no Parque de Pituaçu, às 7 horas da manhã. Chega mais cedo, certo? Vou fazer um encontro pra gente fazer Tai Chi. Lá junto, todo mundo junto. Eu vou procurar saber direitinho aqui. Vou ligar pra ele, tem um número aqui, né? Pra saber que nós vamos invadir seu Pier agora, né?
Nós vamos invadir sua praia. Muito legal, que dá vontade de não tirar mais, deixar aí. E vamos deixar um pouquinho, até ver onde vai começar a tocar um rock, aí eu tiro. Bom, estamos aqui hoje. Eu já comentei lá, abri um post lá dizendo que tentando melhorar, né, a alimentação, eu decidi por mim, desde molequinho tocando, tá até aqui desde molequinho na música, né, minha violinha, meu teclado tá aqui do lado também, sempre perto, né, e eu não bebia, né, então eu tomava Guaraná, Coca-Cola, o que tivesse eu tomava, até e há uns 13, 14 anos direto pra tudo que é lado, né? Não parava de tocar na Bahia. E então de lá pra cá, meu cérebro, eu comecei a não gostar mais de água, e como não gosto até hoje. O corpo ficava com sede e a minha interpretação era refrigerante, sabe? Isso acontece com muita gente. A diferença é que então eu comecei a perceber que era um processo natural. Então a mudança não é uma mudança brusca, nem extremismo, não. É uma coisa que pode fazer mal, né? Se pode fazer mal, corta. Simples, né? Essa música tá tocando lá, certo? No videozinho aqui, quer ver? Então não adianta me perguntar qual é, certo? Lá. Parece ser Oliver Chante, certo? É sim, acho que é assim. Eu disse que Taishi do Oliver Chante, eu acho. Taishi 1 ou 2. Nesse princípio eu decidi que não vou, assim, vou trocar devagar, tudo pra mim. Como eu parei, às vezes comecei a diminuir a velocidade na carne, então praticamente não como mais, sempre escolho mais frango, um camarãozinho ainda, uma coisa mais suave, né? Um isopor, coisa mais leve, né? Então, para poder diminuindo, para cuidar da parte física, tentar botar uma base melhor, manter um nível melhor equilibrado, até porque você tem que, mais para frente, acaba tendo uma mente boa e o corpo doente, não dá, né? Então, enquanto estiver andando por aqui, nessa dimensão, vamos tentar manter o corpo equilibrado, também as atitudes, como tivesse a mulher ali desequilibrou, né? Chegando num ponto em que, vou deixar esse vídeo rolando, eu vou voltar aqui, a gente vai ficar nessa música, nesse tai chi aqui durante hoje, vai ser diferente hoje, desligar até minha música aqui. Vou ficar o tempo todo assim, só os caras ali se mexendo pra lá e pra cá. Depois a gente disse que usou o vídeo deles aqui e estamos todo mundo incentivando, né? Era o local onde eu participei. Você vê que, olha só, 3 pessoas só, e são alunos. Você vê que são principiantes, um ou outro sabe, os outros 2 não sabem tanto. Pelo menos assim, essa técnica baiana a gente conhece bem, né? A movimentação deles tá, mas estão aprendendo, tem técnicas e mais técnicas. Então vamos lá, vamos para algumas perguntinhas aqui. Lembrando que quarta-feira agora tem Encontro em Foz, né? Quarta-feira, depois da manhã, né? No caso você vai ver amanhã, na quarta, deve estar tendo vídeo na terça. Então vai ter Encontro em Foz, ficamos ligados. Eu separei algumas questões aqui, depois você está até aqui. Vou ter que tirar de todo jeito aqui já, mas deixa a música tocando, que está aqui em cima, né? Estou no próprio navegador aqui, cabeção. O cabeção deixou aí. Então é o seguinte, eu tenho essa mensagem aqui. Deixa ele aí, rodando aí. Já li vários livros. É o Felipe J. Já vi vários livros espiritualistas e vejo a obsessão como uma constante. A obsessão realmente é uma constante. A gente botou até um texto hoje. Até dá vontade de colocar, né? Vale a pena a gente fazer isso aqui agora. Aqui, deixa eu dar um pause aqui, certo? Nós já voltamos. Fica aí, ver se vai ficar lento aqui, porque hoje o negócio tá tenso aqui. Meu baiano, o negócio tá fofura. Então hoje eu botei aqui um post lá no site do IVA. Aqui, ó, sede em cima da bebida, né? E aqui foi em cima do cigarro também, como se fosse um processo de um beijão, fofucho. E aqui tem uma parte do livro, O Sexo e Destino. Eu separei um trecho do capítulo 5, logo no comecinho, né? No audiobook dele, tem para baixar aí no ForShare. Até botei um linkzinho aqui, ó, porque foi um centro espírita que bota lá para baixar, tem um monte de coisa aqui. Aqui eu especificamente ele. Então você pode ir ouvindo, que vale a pena, assim, porque mostra o lado espiritual da coisa também, o acompanhamento dos mentores e dos obsessores. Então olha uma partezinha aqui que bacana.
Logo ao entrar, ainda no estreito corredor de acesso, surpreendemos 2 homens desencarnados a discutir, em linguagem extremamente vulgar, um tema escabroso: o vampirismo. Importante assinalar que nós podíamos vê-los e ouvi-los normalmente, o que os 2, situados em faixa vibratória diferenciada, não podiam fazer em relação a nós. Palavrões, argumentação debochada, promessas de arruaça, um pouco de tudo havia no diálogo dos malandros, perigosos porque invisíveis aos moradores encarnados. Pensei nos riscos a que se expunham os que viviam no apartamento. Companhias indesejáveis, ameaça insuspeitada num imenso ninho de cimento armado e sem nenhuma defesa espiritual. A inspeção prosseguia quando, de repente, a sala foi invadida pelos 2 malandros desencarnados que tínhamos visto logo na entrada. Abordaram Cláudio Nogueira sem a menor cerimônia. Quero beber, rapaz. Vamos beber. Beber. Aí você ouve com calma lá depois. O negócio é botar o teste de volta aqui, né? Depois você ouve com calma lá, porque isso tem muito a ver com o dia a dia da gente, a influência dos espíritos sobre a gente, dos obsessores. Não é brincadeira não, o negócio é tenso, né? Essa influência entre a gente é fantástica. Eu tenho um relato em que eu conseguia, consciente, perto de um... eu encontrei com um mentor que eu não conseguia ver, mas eu fui para um centro esotérico que eu conseguia ver a maioria das pessoas. Relata lá, projetado no centro esotérico no IVA, no site viagemastral.com. E eu não conseguia ver o mentor, então ele incorporou nenhum dos espíritos que eu estava conseguindo ver, assumiu a forma dele e me chamou para ajudar. Ele controlou o corpo da pessoa. Aí eu conseguia... Ele falava, manda a pessoa parar de balançar a perna, aí a pessoa parava. Pede para ela colocar as mãos sobre as pernas. Aí tudo que eu falava, a pessoa quase que instantaneamente, achando que era ela, fazia. Uma indução para o bem. Rapaz, quando é indução para o mal, meu irmão, dá para fazer aquele gesto assim, lasca de vez, sabe? Então aqui esse e-mail aqui, o Felipe, é uma constante. Como funciona a privacidade no mundo espiritual em relação ao mundo físico? Zero, não existe privacidade energética. Deixa eu ver se está acabando aqui. Volta aí, Teixeira. Deixa aí, né? Como funciona a privacidade no mundo espiritual em relação ao mundo físico? Vou tirar daqui, deixa eu botar minha música do lado de cá. Você viu que vale a pena, né? Que não pode ficar um pouco confuso para vocês aí. Deixa eu tocando aqui. A privacidade é zero. Privacidade energética, zero. Mentor entra na sua energia para te ajudar. Ou seja, o obsessor, a hora que bem entender, ali mostra que eles entram com tudo, direto, e você está lá meio bobão, né? Eles encaixam de um jeito assim que você não ouve fisicamente, mas você sente a paulada e sente forte, viu? O subconsciente, o processo seu espiritual que é aparentemente adormecido, percebe tudo e você cai até naquela coisa, naquele... Então é preciso observar os primeiros pensamentos. Eu tenho um áudio, o primeiro pensamento, que ele chega por sugestão às vezes, chega por lembrança, seja o que for, parece seu, nem sempre é, né? A influência dos espíritos, como diz o livro dos espíritos, do Allan Kardec, é maior do que a gente consegue imaginar. Muitas vezes são eles quem nos dirigem. Não. Então é importante a vigilância. Você não tem privacidade nem mental, nem energética e nem presencial. Nós não temos, esqueça a minha privacidade. Chegou até uma mensagem aqui, o pessoal falando pra caramba aqui da Coca-Cola. O tempo todo chega. Acabou de chegar aqui pelo Ivan. Não vou botar o nome dele aqui, ó. Bota pra frente, rapaz. Vai sair e-mail do rapaz aqui se eu botar pra cá. Pera aí. Peraí que eu vou botar pra cima aqui. Não consigo tirar. Aí, pronto. Aqui, ó. Acabou de chegar pelo site do IVA o Daniel Amor. Que parabéns pela iniciativa. Se você parar completamente, acabou de chegar aqui. Se eu botar a hora aqui, ó, são 10h28. Aqui, ó, 22:0 minutos atrás. Acabou de chegar. Pelo nem aprovada está. Eu vou aprovar aí nessa mensagem. Se você parar completamente, vai sentir uma vontade devastadora, vai ser sofrido. Vou nada. É o que eu estava falando. Claro que vai ter, mas só que eu vou cortar os primeiros pensamentos. É como se você visse e cortasse. Eu ficar vigilante, vi e cortar.
né? Se o lugar é diminuindo aos poucos, não vou parar mesmo. O que é ruim, por exemplo, olha o que pode acontecer. Aí um dia você fica doente, o médico fala, tem que parar. E vai ter que parar drasticamente e sofridamente, porque você não estava nem preparado para isso. Só vai ter que fazer porque senão ó, vai se lascar, né? Coisas que são ruins nós temos que cortar, né? Claro que o extremismo não é só que é uma coisa que eu não sou viciado em si. Eu sempre quando eu penso em refrigerante, penso em beber água. Eu vou cortando os primeiros níveis de pensamento. Eu não vou deixar enraizar, né? Aquela coca, eu recebi até um comentário hoje. Mas você vai liberar aquela coca geladinha, cheia de bolinha, negócio fofinho lá te olhando. Não, olha o nível. Não, eu não vou tomar aquela coisa gostosa, maravilhosa, geladinha. Aí já está se lascando o pensamento. Não quero. Não quero mais para mim. É decisão. É importante o poder de decisão da gente. E colocar na cabeça, não é isso que eu quero. Toda vez que chegar, não. Faz bem não, por que você quer essa merda? Tem gente que se droga. Lobão tem eu até falei isso. Lobão tem uma entrevista que eu assisti com ele em Jô Soares, que ele fala que a droga é maravilhosa. Lascou ele, lasca, porque é gostosa e não conseguia sair. O barato que ele sentia, ele adorava. Aqui a mensagem dele aqui, ó, acabou de chegar aqui no nosso amigo. Essa coisa tá falando pra caramba. Você vê que a divulgação disso, eu fiz um chamado, brincando, tal, com alegria, falando que estou com vontade de... Existe algum controle? Não. Claro que os espíritos superiores são mais ligados à privacidade. Porém, eles podem muito bem, até numa relação sexual, num desequilíbrio, vocês trocando de roupa, eles não estão nem aí se você está pelado. Não. O que é um corpo? O que é um braço para um cara equilibrado? Não é nada. Olha, eu estou vendo o seu braço. Meu Deus, olha os contornos do braço dele. Que bração. Não rola isso, sabe? É a mesma coisa. Cara, beleza, o braço do cara é magro, é gordo. Isso é um detalhe. Para eles não existe essa coisa, estão me vendo num momento de intimidade. Claro que há o respeito, mas se necessário eles ficam, somente se tiver algum assédio. Ou qualquer espírito pode estar perto de nós a qualquer hora que quiser. Na intimidade de um casal equilibrado sexualmente, dependendo do processo de encarnação, da fecundação, os caras são extremamente preparados. Eles entram lá no meio do ambiente, lá enquanto você está lá no bem bom, seja por querendo ou não. Se o processo da vida, a assinatura do contrato de nascer, é às vezes a consequência de espíritos que estão na fila encarnar também para melhorar. Existe sempre um espírito por perto para roubar energia? Não necessariamente, né? Se você estiver em desarmonia, em desequilíbrio com processos kármicos, aí não dá para saber, né? Mas é preciso ficar vigilante nos pensamentos. A maioria de nós não estamos nem acordados para que podemos melhorar, né? Para poder ficar melhor, para cuidar de si mesmo, para conhecer um pouquinho do seu batimento cardíaco, do seu radar, que é como é que eu estou me sentindo. Então você percebe a influência negativa ou positiva de acordo quando você consegue manter mais ou menos um padrão de equilíbrio. Estou respirando bem. Por isso que é importante cuidar do corpo, porque você mantém um equilíbrio físico, ou seja, é gostoso ficar contigo no corpo. Você está mantendo. Está certo que tem pessoas que têm mais tendência a engordar, não estou falando disso, estou falando do que você coloca dentro do. É como se fosse um veículo. Que tipo de combustível você bota para ele andar? Metanol? Né? Faz mal para o corpo você encaixar algumas coisas nele. Então, quando a gente começa a cuidar mais nesse sentido, a presença, porque nós estamos andando espiritualmente no corpo, não custa nada cuidar do corpo, né? Negócio vai lhe desgraçar, você vai ficar tomando. É o que eu pensei. Para mim, eu não vou cobrar isso de ninguém. Agora, de mim, numa boa, brincando, com equilíbrio, corta pensamento. Não quero. É um extremismo, de certa forma, sim, mas positivo, para uma coisa boa. Para algumas coisas que não tem processo religioso, não tem nada. Eu até sou contra essa coisa de radicalismo. Vai devagar, não sei o que, bicho, algumas coisas não dá, velho. Mas como é que você toma coca devagar? Não, vou tomar só esse copo geladinho gostoso, maravilhoso, amanhã não tomar, não, velho. Só o fim de semana, eu prefiro dar até para estudar como é que vai ser a reação física, como é que eu vou. Porque eu não me conheço, desde novinho eu não me conheço sem esses atributos, sem essas substâncias. Quem sabe minhas projeções não melhorem, ou então o processo de melhora não façam a própria busca pela melhora nesse sentido, não dê uma melhor sintonia. É tudo uma questão de observação. Cada um escolhe as opções que faz para si mesmo, com tanto que consiga, de uma forma legal. Como eu não era viciado, beleza. Né? Aí tal. Valeu. Que mensagem aqui do rapaz aqui. Outra pergunta aqui do Cristiano Santos. Chegou pra gente aqui, muito interessante. Relacionamentos e traição.
Tem e-mail aqui. Ele também está falando aqui da... Parou com a Coca. Tem até hoje, mandou... Foi hoje essa mensagem, viu? Foi algumas eu separei porque são alguns tão importantes que a gente já separa logo. Tu vai começar a ficar no suquinho, tu vai para o umbral dos vales do sucolo, tá? Que miserável. Hoje nos encontramos lá. Fala sério, quero parabenizar. Passando as informações adiante. Vai a pergunta por favor. Como funciona o processo de relacionamento e namoros? Eles são obras de aí, ó. Olha depois esse áudio que nós estamos, o audiobook do Sexo e Destino fala muito de relacionamento, sim, e da cobrança espiritual que existe. Porque o que funciona o processo de relacionamento entre planejamento astral com os mentores? Coincidência, afinidade? Como assim? Ah, sim. Você vai conhecer alguém? Não necessariamente tudo existe muita afinidade e escolhas. Muitas dessas escolhas são por carência, outras por você conhece a pessoa, tem alguns lados positivos, outros nem tanto, outras essa carência às vezes, essa busca desenfreada por alguém a qualquer princípio pode te levar a pessoas não muito legais, não muito parecidas, pode levar a conflitos. Existem casos também de encontros. Eles ficam mais ou menos no mesmo ponto. Naquela hora já existia um magnetismo de afinidade entre as pessoas. Quando se encontram, é um encontro de, digamos assim, quase a palavra é legal, a energia é legal, e vira uma grande sintonia. Mas é preciso mesmo assim vigilância, porque essa coisa de tô louco, tô apaixonado, nem sempre a gente está 100% lúcido, nem sempre exatamente aquilo que a gente está olhando, que a gente está achando ou não. Porque toda vez que você conhece alguém, agora é diferente, agora vou até cantar uma música, né? Recados tão pequenos de nós dois, virou um amor. Eu vou pegar o violão aqui, eu não vou fazer isso. Virou uma coisa maravilhosa. Então deveria até fazer, mas vou deixar esse violão ligado ali depois futuramente para brincar aqui com algumas coincidências e afinidades existem. A grande afinidade existe muitos casos de pessoas que resolvem se encontrar, muitos que resolvem não conseguem, né? Como tem pessoas que resolvem fazer ações e a maioria diz que vai fazer mundos e fundos aqui, né? E não faz. A média de completude das ações que nós dizemos que vamos fazer fica em torno de 10%, na grande maioria de nós, né? A visão espiritual sobre a traição. Se alguém trair seu companheiro, sim, que essa saiba gerar karma? Claro que vai lhe gerar karma. Simples pelo óbvio e lógico motivo de que você combinou. Se você, por exemplo, você não é obrigado a combinar. Nós é que nos dispomos a fazer. Você não é obrigado a estar com ninguém. Você escolhe estar. Você também não é dono de ninguém, né? Você acha que é só. Ou como né? É todo um processo. Vai ter consequência espiritual? Vai. Qual? Energético, às vezes cobrança dos espíritos que estão por perto, que não gostam. Lá nesse Sexo e Destino tem um momento em que o próprio obsessor gosta de uma pessoa que fica bravo com o que aconteceu. Então ele gostava de uma pessoa e não gostava da outra. Então ele vai obsediar a outra por ter feito coisas erradas, por ter traído, por ter feito. Então o processo espiritual também é complicado. Você perde principalmente o lado moral. Quando você perde a base moral, você fica disposto a qualquer tipo de ação. Porque é como se fosse o seguinte: a moral é uma energia natural. Quando você tem uma atitude desequilibrada durante muito tempo, é como se você tivesse uma energia de autoridade, é como se usasse tigre, sabe? É autoridade no assunto, você tem natural autoridade. É como se você falasse sem culpa, não carrega peso daquele ser, e mais, não julga, porque até compreende o fato, né? Então você vai ter sim problema de karma, sim, problema em cima daquela pessoa. E outra coisa, o mais importante é isso aqui: nós todos sabemos cada coisa de cada um de nós. No subconsciente e também espiritualmente. Nós somos espíritos encarnados. Eu estou aqui agora, você está aí. Você tem um contato com uma pessoa. Aquela pessoa, quando você falha com ela, por mais que você dê um sorrisinho e disse que está tudo bem, ela sabe, ela capta. E as energias do relacionamento não são mais as mesmas, por mais que você ache que são. Primeiro que você sabe que está errado. A pessoa que errou sabe que está errada. Já não é mais a mesma coisa. E ela capta isso, porque nós somos consciência. Ela não consegue trazer para o corpo, mas espiritualmente ela sabe. E se não souber por ela, os espíritos sabem. Tem mais, quando vão dormir, que saem do corpo, elas se comunicam e ali você fica nu.
tudo é falado ali. Inclusive tem vários processos de assédio que acontecem justamente quando você está dormindo e tudo é passado. Os mentores sabem de tudo, os obsessores conseguem saber tudo que está acontecendo com você, é só perguntar que você responde, né? E se você quiser saber de forma consciente, para projetor não tem mentira. É só deitar do lado e perguntar em catalepsia. A pessoa do lado, sem catalepsia, meio solto, com mais ou menos no sentido quase desperto, para a cabeça fora, pergunta para você ver do lado, para quem está do lado, ela responde e você ouve. E você ouve e não mente, porque o subconsciente não mente. Fala abertamente tudo que pensa, tudo que sente. Então é nudez, é verdade, privacidade zero. Tal. Amplexos, legal. Valeu. Sucólatras, vamos evoluir. Vou fechar essa aqui. Vamos aqui para a pergunta agora do nosso amigo. Vou começar a botar aqui agora, estou com medo aqui. O sal. Vou botar aqui para cima aqui, ó. Isso. Agora vai para o meio e meio aqui, né? Já viu, então, já viu, começou a ver aqui. Tomara que eu não consiga ler aqui. Sávio Araújo. É porque o problema todo é que minha fotinha tá aqui, ó, nesse canto aqui. Na hora que eu gravo eu não vejo ela. Vamos lá, aqui ficam umas propagandas aqui assim, né? Não leiam essas partes obsessivas, evoluam. Primeiro pensamento cortado. Chegou o pensamento ali, mulheres procuram nada. Brinca, né? Tira onda com você mesmo. É certo? Certo, sempre cortar. Tempo e vigiante, né? Tive um período da minha vida que nada de sonhos, nada mesmo. Depois de um tempo comecei a frequentar os estudos do Centro Espírita. Não sei nem que hora eu comecei isso aqui. Vou fazer mais uns 20 minutos mais ou menos. 22, 40. E comecei a mexer as energias. Estou tendo muitos sonhos, cada coisa louca. Já recebi a visita de uma mulher tão linda que não consigo explicar o que senti. Se era amor, saudade, até chorei de alegria quando acordei. Isso acontece pra caramba, isso aqui, sabe? Acontece pra caramba. Quando você encontra pessoas que você não sabe quem são, sente uma grande energia, uma grande afinidade. Espiritualmente, essa afinidade explode, como explode em casos de almas afins, no corpo também às vezes, mas é um pouquinho menos, na verdade é bem mais insensível. Lá fora é fantástico, né? Então você recorda, passa dias às vezes com saudade e tal. Esses dias uma voz me mostrando um corpo de extraterrestre e como eu deveria utilizá-lo. Certo. E pergunto, será que eu estava sob assédio de alguma coisa e agora estudando a espiritualidade aos poucos? Não sei, né? Pelo que você sentiu, pode ser, se for um assédio, no mínimo foi um assédio gostoso, né? Tá tudo beleza. E às vezes nem sempre o assédio é tão ruim, é prazeroso, né? Não dá para saber também que corpo de extraterrestre pode ter sido algum devaneio, alguma, né? Depois eu te respondo aqui, sabe? Que eu respondi sua mensagem aqui, deixa ali. Certo, vou aqui, ó. Eu estou lendo com você, essa mensagem eu não li. Hoje eu estava na correria aqui, eu não li nada. Vou ler aqui, ó. Bota para cá. Não leia ali do lado, ali da obsessão, né? A Marli mandou a seguinte mensagem: apometria versus consequência. Pois Saulo conhecia a apometria há mais de um ano e fiquei maravilhada com essa forma de assistência. A apometria, para quem não conhece, é uma das formas de assistência dentro no corpo astral, mais apropriadamente o termo mais feito em centro espírita. É quando as pessoas têm médiuns que saem do corpo e também tiram as pessoas ou vão fora do corpo, onde estão as pessoas, onde estão os espíritos, trabalhar dentro do corpo astral, no corpo astral das pessoas para ter repercussão em corpo físico, e ali trabalham com os mentores. Enfim, a apometria é mais uma forma de trabalho específico. Tem várias técnicas apométricas usadas, inclusive em Umbanda, usa muita apometria na Umbanda. Porém, com os poucos livros que li, atraímos obsessores ou pela sintonia ou pelas consequências dos nossos atos nessa vida, certo? Correto, perfeitamente, sem falar nada, isso aqui é ensinamento. Com base nisso, não seria conflitante a prática da apometria, onde estaríamos isentando alguém de suas provações, impedindo a evolução e aprendizado? Não. Na verdade, você não está isentando alguém de suas provações, até porque o que é provação mesmo, no caso que vai ser passado no termo de kármico, você não vai conseguir tirar. Os mentores não fazem isso. Você também não vai fazer, porque você não é super-homem. Tudo que a gente faz é através deles. Você só vai fazer o que está dentro do planejamento. E a caridade existe em todos os momentos. Por exemplo, ninguém, por exemplo, tem um karma de obsessor. Olha só.
você vai nascer porque você vai ser obsediado. Ninguém nasce com isso. O processo de karma em cima do obsessor é feito, claro, naturalmente. E ali sim a gente sai do corpo, tenta ajudar aquele espírito que está ali, para ele não ficar naquele processo. Você tenta ajudar as pessoas para que elas saiam desse nível de sintonia, para que não aconteça tanto aquele assédio tão próximo, né? Então esse processo acontece. Você tenta interferir, porque não necessariamente o karma com C, que é o karma pessoal, que é o karma que eu, por exemplo, você me faz mal, eu quero me vingar de você, eu desencarno com raiva. Eu posso interferir nisso, porque, claro, o karma universal, que é conhecido como karma com K, ele vem para lhe ensinar. São aqueles que o mentor não pode retirar. Mas esse também é feito, são instrumentos da criação, da bondade espiritual, da inteligência da espiritualidade, que é óbvio que deixam o que acontece, há repercussões para eles também, porque faz parte da lei, do livre-arbítrio, né? Da causa e efeito. Mas a gente pode interferir em algumas coisas assim, e a depender do mérito da criatura, interferir em coisas maiores, como os mentores fazem. A pessoa por exemplo, você teve uma consequência seríssima na vida passada, ia ter, sei lá, um câncer, um processo mais sério, só que nessa vida você deu uma andada e começou a trabalhar bastante em prol dos outros, ajudou muita gente, está o tempo todo em movimento, o tempo todo pensando coisas boas. Então a sua estadia no planeta Terra está sendo excelente, positiva, muitos créditos ao seu redor. O que são esses créditos? A quantidade de pessoa que você ajudou está sempre em oração para você, ou estão sempre pensando, o mentor daquela pessoa está feliz às vezes pelo conselho que você deu. Então há uma grande interferência nesse caso. Não necessariamente vai ser assim, mas é normal que isso aconteça. Não, deixa passar que não vai matar, mas se for um caso mais estranho, aborda, né? Dá uma ajudadinha aqui, outra ali, porque fora da caridade, como diz Allan Kardec, mudando aquela frase de Paulo, fora da caridade na salvação, justamente porque quando você sai de si mesmo e ajuda o próximo, você entra num processo de troca. Eu posso interferir no seu karma, é tudo que eu posso fazer, eu posso ir muito, porque é fora da caridade na salvação, porque você não pode interferir no seu karma. Você mesma, a pessoa, pouco pode fazer no processo kármico dela mesma, porque ela está mergulhada naquilo ali. Às vezes, sem enxergar, não tem como ajudar. Mas quando você está servindo, alguém de fora pode intervir por você. Por isso que a caridade é uma troca inteligente. Você ajuda o próximo, mas o próximo também vai lhe ajudar lá na esquina, mesmo no silêncio, na sutilidade, sem que você perceba. Muito bacana essa pergunta, simples e fantástica. Certo. O Ellen Reis manda a seguinte pergunta. Eita, botei e-mail do peão aqui. I'm sorry, mano. Manda e-mail pra ele depois aí, fala, ó, eu vi teu e-mail lá, foi Saulo que deixou ver, eu sou o obsessor, faz isso pra você ver. Você não vai pra um vale fofo. Corpo esquelético. Saulão, mesmo praticando as técnicas há algum tempo, ainda não consegui uma projeção consciente, mas recentemente, após as técnicas, ao me deitar, senti como alguém tivesse pego na minha coluna, na região do pescoço por trás. Mentor também faz isso, para ajudar, sabe? Eles trabalham muito essa área aqui, especificamente para liberar algumas energias. Inclusive no livro A Iniciação Viagem Astral, você vai ver que Miramês, ele dá muito passo. Inclusive ele orienta, a pessoa está deitada de lado, ele de barriga para cima, ele intui a pessoa deitar de lado para poder trabalhar a coluna da pessoa. Estava deitada numa rede e literalmente senti como se meu esqueleto estivesse sendo arrancado da carne. Eu estava consciente, mas estava dormindo. Teria sido a entidade do bem ou do mal. Aí, nesse caso aqui, na segunda parte aqui, se teve um grande... Pode ter sido os dois juntos não, um ou outro, mas é normal também que você sinta uma certa dor em alguns desbloqueios mais intensos, né? Uma certa repercussão energética, que não é a dor, na verdade ela é energética, né? Você sente uma certa reação, pode ser um trabalho energético em cima do seu corpo, não dá para saber o que foi, mas acontece sim, certo? Pode ter sido assédio também, né? Vigilância, oração na hora de deitar, sempre. Vamos aqui, ó. Vou ler esse aqui, vou ler, botar pra cá. Vem pra cá, filho. Não mostra o e-mail do cara. Seja um rapaz legal. Emagreça com apenas R$1. Essa é boa, hein? Onde? Depois de ouvir alguns áudios, fiquei com uma curiosidade. É o Walter, muito grande. Notei que falava muitas coisas de perda de consciência quando entramos no sono, o estado hipnagógico, né?
como em ataque sobre o corpo astral. Certo, isso é outra coisa. Lá fora, né? Ou no corpo. Catalepsia. Já foi algumas vezes atacado na altura que caía no sono e na maioria das vezes perdia a consciência. Gostaria de saber mais um pouco sobre o assunto, como isso acontece. Ouvi os áudios lá do curso, certo? A resposta é gigantesca aí. Os assédios acontecem de todo jeito, no corpo astral, no corpo físico, em catalepsia. Vai depender do seu nível de assédio, vai acontecer com ou sem sintonia. Ele vai ter mais ação ou menos ação de acordo com a sua sintonia, a rádio que você tem ouvido mentalmente. Tanto que, se você perceber, até se você pensar coisas muito ruins durante o dia, quando você dorme, você tem pesadelos. O subconsciente repercute naturalmente aquilo que você faz durante o dia a dia. Então, como você mostra que a tendência do processo também cerebral, físico, também é para o negativismo ou positivismo, de acordo com como você anda. Isso repercute em todas as linhas de corpo energético, físico e espiritual. O que você pensar, emocional também, né? Vai repercutir nesse sentido. É ficar só vigilante. Não dá pra, o assédio acontece fora do corpo, sim. Vai acontecer, às vezes, ser consciente, os mentores deixam acontecer para que você também fique esperto em relação a isso. Que nós estamos numa frequência realmente mais difícil, mas e às vezes para até a pessoa perceber a possibilidade de estar sendo assediada em algumas atitudes que vem fazendo durante a vida e ficar desperta. A projeção tem uma grande utilidade nesse aspecto. Vamos para a próxima. O nosso amigo Flávio Digman, gente boa aqui, vou nem sei falar, mas Digman. Engraçado, o cara fala baiano, né? Todo acabado, todo na hora. Não sei o que, na hora de falar inglês. É um negócio doido, derretado aí, sou eu. Gente boa, Flávio. Flávio é gente boa demais. Tá sempre por perto. Opa, já botar em medo do Flávio aí. Salve, boa noite. Vai à noite. Recentemente, uma reportagem provando cientificamente a posição das mãos é capaz de trazer cura, tranquilizar, etc. Queria saber se poderia comentar algo a respeito. Inclusive, Reiki está sendo usado em muitos hospitais. Você pensa que os médicos, claro que tem muitos médicos que são espíritas, acreditam todos eles? Não, senhor. Uma coisa eles sabem, eles não necessariamente quer dizer que seja espírita. Eles sabem que a proximidade de pessoa com pessoa causa cura mesmo. As pessoas liberam alguma coisa que faz curar. O envolvimento, tanto que faz melhorar, né? Então, há inconscientemente já um início aí, né? Queria saber se poderia comentar algo a respeito. Pelo que entendi, seria uma espécie de esterilização, no entanto, mais intensa. Nós somos... Eu vi uma reportagem uma vez, muito legal, de um hospital que começou a fazer pesquisa, vou tentar achar, em cima de uma máquina que tirava foto do campo mórfico. O campo mórfico na ciência é o campo energético, né? O corpo, a aura em si, né? Como parecido com Photokirlen, né? E através da cor, eles conseguiram descobrir onde é que o corpo... Eles começaram a pesquisar e perceberam que as cores mais negras, em alguns pontos, mostravam desequilíbrio no corpo físico. Claramente, para pegar uma pessoa com câncer, ele via que ali o campo mórfico estava ruim. O campo mórfico, que espiritualmente nós conhecemos como aura, para eles era a repercussão dali. O Photokirlen mostra, é provado cientificamente já. Uma pessoa doente, ela tem uma energia diferente. Tirada a fotinha do dedo ali, de um processo bem mais simples. De um simples dedinho da mão, já vem diferença se uma pessoa está doente ou está com algum problema. A assinatura das nossas energias são fantásticas. A esterilização é como se fosse, principalmente quando feita com equilíbrio, com vontade, inclusive a cromoterapia, que é a imposição de luz sobre isso, né? Uma cor específica para aquilo, funciona muito bem. É que muitas vezes, na maioria das pessoas utilizam técnicas que dependem muito de mentor, né? Como um passe, como um jorei, um reiki, às vezes, de um grupo de mentores que são mais equilibrados, que de onde estão, de uma frequência bem mais alta, estão aqui perto da gente, mas não da forma como nós estão participando, atuando, mas de outra frequência, porque conseguem emanar energias muito legais de lá, entram no corpo físico da gente e a energia então é passada adiante. Essa energia vai, porque você está ali só como um veículo, sabe? A única coisa que tem que fazer é como o instrumento, né? A energia passa por você, a depender do seu nível energético, às vezes ela pode mudar um pouco ou não, seu nível emocional, claro que vai ter uma alteração, porque magnetismo é magnetismo. Energia vem, você
passa por você, consciencialmente ela tem uma certa reação. Apesar de que dizem que o reiki sofre quase nenhuma alteração, mas eu acho muito difícil não sofrer alguma, como nós seres humanos estamos aqui. A verdade é que alguém equilibrado, só de chegar perto, já é uma pessoa que cura. A aura dela transmite paz, transmite equilíbrio. Quando você faz isso por podia falar também sobre outros aspectos que dizem serem todas as habilidades que todos possuem, desenvolver através de treinamento, como telepatia, assim. Todos nós somos telepatas, naturalmente. Você já deve ter visto que algumas pessoas você tem até capacidade de perceber pensamentos, reações. Você pensou uma coisa, a outra pessoa pensa quase que imediatamente ao redor, ao lado. É uma coisa quase instintiva. Nós temos isso, só que meio que adormecido, porque o corpo tira um pouquinho da sensibilidade. Tanto que quando você está saindo do corpo, sua sensibilidade aumenta, porque o corpo adormece. Dizem que quando o corpo começa a morrer, né, quando começa a cair, a lucidez vai começando a sair, como se você estivesse saindo aquele negócio, aquela coisa que ele te trava, né? Tem um relato disso também no audiobook Sexo e Destino, quando a Beatriz, uma dos personagens, começa a desencarnar. Está André Luiz ali, outras pessoas perto ali dele, outros mentores, e ela começa a despertar a consciência. Eles falam, peraí, vamos segurar, porque se ela for desencarnar logo, ela vai ficar muito lúcida e vai perceber a dor que está esse ambiente aqui, a dificuldade que está aqui. Então vamos devagar para ela, né, da Beatriz, que tá ali. Então, para que não percebesse algumas coisas que estavam acontecendo de errado, inclusive com o próprio marido dela. Então, porque a consciência começa a despertar. E nós temos clarividência, telecinesia. A telecinesia depende de uma grande manipulação energética. Depende de tem gente que faz inconsciente, tem um conhecimento, né? Porque, deixa eu pegar um objeto qualquer aqui, por exemplo. Tem aqui um Tzinho. Você bota esse T aqui. Eu não vou mexer isso com a mente. Há uma lógica, não é assim, vou mexer com a mente, não. Mexi com a mente. Você não mexeu com a mente. Você manipulou energeticamente a energia, né? O que está ao redor dela, densificou as energias para alcançar, como se estivesse fazendo isso com as energias. É como se fosse assim, ó, o objeto está parado aqui, não tem nada. Quando você começa a mentalizar, empurrar, é como se você estivesse pegando a energia, fazendo isso, ó. Pegando, fazendo isso. A telecinesia é um processo assim. Você pode não saber a ciência muito bem, até fora do corpo a telecinesia é mais fácil. Mas você densifica a sua própria energia para pegar ele. Então é mais ou menos assim, há uma lógica nisso. A clarividência também é um processo porque nós somos espíritos, né, com limitações. Então nós aos poucos vamos. A intuição, por exemplo, é uma telepatia mais ou menos perceptível. A gente percebe como se tivesse alguém do lado falando. Parece seu pensamento, mas não é. A telepatia também é assim. Quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais a gente mesmo, a gente começa a perceber o que é nosso e o que não é. Mais difícil só é o que é dos mentores, porque às vezes você começa a pensar no nível legal, é difícil você perceber o que é deles, que eles são muito sutis, muito bondosos, né? De mentores, espíritos mais obsessor, quando você está bem, você sabe logo. Coisa boa não está por perto, né? Então você conhece mais ou menos rapidinho, Flávio. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Valeu. Força espiritual. Tiago Carvalho. Vou botar aqui. Vamos ler junto, vamos? Olá, mestre Baiano, Saulo Calderon. Que sacanagem. Sacanagem, Calderon que é do Baiano, né? Como tá, amigo? Gostaria de saber como é possível ajudar uma amiga que está passando por momentos difíceis. Dar uma força para uma pessoa que estava... Peraí. O pai não está nada bem e a avó faleceu recentemente. Como posso dar uma força a essa pessoa que está passando por isso? Gostaria muito de poder passar algum conforto. Vou aumentar a música aqui. E palavras amigas. Quem sabe até levar um centro espírita comigo para ela dar uma acalmada. Fica a pergunta, como proceder as pessoas que estão passando por esse momento? A pergunta que eu faço a você é o seguinte: ela já conhece sobre espiritualidade, sabe? Porque às vezes se conhece fica mais fácil. Se não, vai ser uma oportunidade de ela acordar. As pessoas tendem a ficar mais fragilizadas com a morte. Alguns ficam mais revoltadas, alguns ficam depressivas, né? Com o desligamento natural. Isso é uma coisa que vai acontecer com todos nós em qualquer momento, de forma que a gente não imagina, né? Às vezes
observando, fica a revolta por causa do dia a dia, de como aconteceu, né? É falando aos poucos, sabe? Que as pessoas nessa hora questionam muito Deus. Por quê, né? Que mundo é esse que faz isso com a gente, né? Como tem uma música de Toquinho, se foi pra juntar, né? Se era para nascer, porque separar depois, né? Que ele faz, mais ou menos assim, né? E aí vem vários questionamentos. Esses questionamentos nem sempre são respondidos em todos os lados, né? Aí devagarzinho, ir mostrando com carinho, persuadindo com bondade, sabe? Fazendo uma irradiação de boa sintonia, mostrando a bondade da continuidade da vida, da escola que nós estamos passando. Isso aqui é uma escola. E como tal, você usa um corpo físico. Nós estamos muito densos ainda e nós mergulhamos demais nessa escola, nesse veículo. Aí começamos a achar que nós somos aquilo ali, por todo mundo pensar igual, vai todo mundo pensando igual, vai todo mundo mergulhando nesse processo. Mas a verdade é que vai todo mundo para lá. E a verdade é que essa própria pessoa que está aí, ela sabe de si. Você tem que perceber que ela está adormecida dentro, até tem suas visões, suas crendices, sua forma de enxergar, mas ela é espírito também. Ela sabe. Tentar encontrar o ponto em que consiga aos pouquinhos fazer o que ela mesma tem, como Sócrates falava, aquela frase que eu adoro: nada aprenderam em mim, senão que já sabiam. E são eles quem por si mesmos descobriram muitas coisas que já possuíam. Ela já tem isso nela. Fala, poxa, a vida continua, né? É difícil sim, mas pensar que a pessoa está bem, mas isso não seria uma ilusão. Mas se for uma ilusão, não é ilusão boa. É muito melhor pensar que acabou. Vamos conhecer, vamos ver com calma. Pode ser que você se sinta melhor, até quem sabe tem um contato em breve, tem a projeção astral, né? E é bom saber que continua aqui, apesar do sofrimento físico, às vezes passa por uma doença, vai para o hospital, né? Ou é muito brusca, não deu tempo nem de se despedir. Então é uma oportunidade de estudar, é uma janela que se abre. Isso aí é muito difícil porque envolve muita cultura da gente, muito apego, nosso jeitinho de olhar as coisas. É preciso grande respeito, carinho, amor e do jeitinho correto e tocando. Pessoal, vamos fazer Tai Chi, vamos marcar lá. Espera aí, não, uma pausa aqui. A gente vai marcar o Tai Chi. Lá no Parque de Pituaçu. Vou invadir aqui o professor Carvalho. Vou ligar para ele. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Fiquem com Deus, obrigado. Vamos, concentração em Foz, devagar, sem pressa, nesse processo assim. Eu vou para Foz como? Assim. Hoje e sempre, sabe? É um processo para fazer sempre. Vão ter baixos, indo, vai ter queda, vai ter escorrego, vai ter dificuldade, vai ter perda de sintonia. Recomeça. Recomeçar é uma coisa que tem que fazer todo dia. Alimentar, sabe? Alimentar a boa espiritualidade. Vou até aos pouquinhos, estou para lançar um projetinho aí que vai falar algumas coisas. Você vê que eu lancei assim, um vídeo falando sobre não julgar. Vou lançar um sobre defeitos. Vou fazer alguns bem bacanas assim, com mensagens para melhorar a sintonia. Faço por causa. Isso tudo que eu faço, principalmente além de saber que está sendo útil, é principalmente para me ajudar também a ficar sempre no corpo, amparando, fazendo alguma coisa. É como se fosse o sentido da vida, né? E trabalhar para casa, não sei o que, faculdade, dormir, acordar, trabalhar de novo. A rotina da vida, ela é naturalmente, faz parte, é uma rotina bondosa, tem que ver com positividade. É bom quando você está equilibrado. Mas não só isso. O diferencial é justamente essa espiritualidade que a gente busca. Busque ela em você, sabe? A magia da vida. Olha que magia bonita. 6 horas da manhã não tem ninguém nesse parque. Essas pessoas estão no pier, com musiquinha calma tocando, fazendo Tai Chi. Isso aí é como se fosse muito espiritual, rapaz. Pra mim, claro que é dimensão. As pessoas procurando achar um espaço, a magia de encontrar a vida. É lindo isso, sabe? Essas pessoas... Eu queria estar lá, né, todo sábado. Eu vou aqui no Parque da Jaqueira, no Recife, tem. Vou procurar me informar. Pronto, a gente pode marcar de vez em quando lá também. Amanhã cedinho, eu sei que são 6 horas da manhã. A gente vai. Pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã, né? Se cuidem, me cuido por aqui também, né? Fui.